Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Psicodrama é um método psicoterápico. E essas últimas semanas têm acontecido por vezes conversas, diálogos com os pacientes. E como eu estou sempre nesse ponto de intersecção, porque eu sou psiquiatra clínico, medico paciente, trabalho com psicofarmacoterapia e sou psicoterapeuta, trabalho com psicoterapia. Como eu estou exatamente nesse meio termo, talvez seja mais fácil para mim ponderar esses dois instrumentos na relação com os pacientes. O organismo é um instrumento nosso. O nosso cérebro é um dos órgãos nossos. E como qualquer outro órgão, o cérebro pode funcionar mal de múltiplas maneiras. O coração pode funcionar mal de múltiplas maneiras. Desde situações absolutamente funcionais, corriqueiras e justificáveis, como bater mais rápido quando se dá uma carreira, até situações mais graves, infarto, insuficiência cardíaca, etc., arritmias, etc. Então, todos os órgãos do corpo, eles podem funcionar bem, podem funcionar mal. Podem funcionar bem em níveis diferentes e podem funcionar mal em níveis diferentes. O cérebro é a mesma coisa. O cérebro não é um órgão diferente dos outros. Do ponto de vista do sistema orgânico nosso, o cérebro, coração, rim, intestino, todos cumprem funções. Pelo fato das funções do cérebro nos produzirem como seres humanos, nos dando qualificações a mais que a espécie animal ou os vegetais não têm, então dá a impressão de que o cérebro é um órgão completamente diferente dos outros. Não, não é. O cérebro é um órgão físico que pode funcionar mal e pode funcionar bem, em níveis diferentes, em hierarquia, em situações diferentes. Portanto, quando uma pessoa tem um desconforto que é gerado pelas funções do cérebro que estejam funcionando mal, que estejam executando suas tarefas mal, geralmente nós precisamos de dois instrumentos para lidar com esses problemas. Talvez uma pessoa com insuficiência renal, ela precisa de um acompanhamento do nefrologista, possivelmente diálise, algumas medicações. Precisa de algum tipo de suporte por se tratar de doenças mais complicadas do ponto de vista de evolução. Mas necessariamente o tratamento de uma patologia renal vai depender quase que exclusivamente dos meios farmacoterápicos e dos meios armados, né? Mas quando chega no cérebro, o mau funcionamento do cérebro se traduz por um mau funcionamento comportamental. O mau funcionamento do cérebro se traduz por uma desarmonia na conduta, no comportamento da pessoa. O mau funcionamento cerebral vai se traduzir em ações da pessoa, vai se traduzir em sensações das pessoas. E aí é nesse ponto que os dois instrumentos são necessários para o mau funcionamento do cérebro, e talvez não seja tanto para o mau funcionamento de outros órgãos. As patologias ditas psiquiátricas, aquelas que têm um nome específico, né? Os transtornos mentais. Aliás, só fazendo um parêntese aqui, a palavra transtorno em psiquiatria absolutamente não tem um sentido de gravidade, tem um sentido de um mau funcionamento, é um transtorno. Quando nós dizemos que no tráfego há um transtorno no tráfego com um viaduto interditado, nós estamos dizendo que o funcionamento normal do tráfego de veículos está modificado em função de um impedimento qualquer. Então a palavra transtorno, quando é usada em psiquiatria, ela é usada em inglês que corresponderia a disorder,
né? Que a tradução literal não dá conta em português, não é desordem. Se traduz melhor por distúrbio ou transtorno. Oficialmente, transtorno. Então, o termo transtorno, no dia a dia, eu escuto essa palavra muitas vezes como se a pessoa desse uma qualificação, fosse uma dimensão de problema. Tipo, ele está com um transtorno. Qualquer alteração do funcionamento, do comportamento da pessoa, da função cerebral, da mente nossa, é um transtorno. Tal como seria um buraco na pista, um viaduto que seja interditado, uma batida de carro, uma colisão de carros. São transtornos naquela ordem. Por isso, em inglês, disorder, no sentido da ordem que está sendo perturbada. Então, um transtorno em psiquiatria, a palavra, não necessariamente significa que seja uma coisa grave, significa apenas que é uma alteração no funcionamento do comportamento. Isso faz a psiquiatria ou os diagnósticos psiquiátricos diferente das outras categorias, que normalmente a gente chama de doença. Na área psiquiátrica nós chamamos de transtorno. Talvez para sair desse, e acredito que sim, para sair dessa conotação da palavra doença que tem um peso específico no dia a dia nosso. Então, quando escutarem a palavra transtorno, o diagnóstico não está significando uma gravidade específica, significa o correspondente à doença, se fosse para outras doenças físicas. Então, fechando esse parêntese, qualquer transtorno psiquiátrico, daqueles elencados, daqueles diagnosticados, são transtornos de funcionamento do cérebro, já que a única forma que o cérebro tem de funcionar é por meio das reações eletroquímicas que acontecem nos nossos neurônios. Portanto, nós temos uma base física para todas as coisas que nos acontecem. Sejam sentimentos, pensamentos, imaginações, sonhos, ações, afetos. Tudo aquilo que é vivenciado como humano pelo ser humano é mediado por uma estrutura física, por uma estrutura corporal, que é o cérebro. E isso é mediado por atividades físico-químicas. E essas atividades físico-químicas, quando estão alteradas, quem vai procurar dissolver esse transtorno ou fazer com que esse impedimento seja menor ou seja eliminado é a medicação. Só que na categoria cérebro é diferente da categoria rim ou fígado, em que apenas a expressão física é tratada. No caso do cérebro, como é uma via dupla, né, existe uma condição material, física, mediada por reações físico-químicas, eletrofísico-químicas. Mas existe o sentir, o experimentar, que também provoca esse tipo de alteração. Ou seja, o cérebro é uma via dupla. Alterações físico-químicas, eletrofísico-químicas, produzem expressões na nossa mente, que nós sentimos como sensações, como pensamentos, como sonhos, etc. E o inverso também é verdadeiro. As mudanças provocadas pelo afeto alteram as funções cerebrais, ou seja, é uma via dupla. Por isso que os transtornos psiquiátricos, boa parte das vezes, eu diria que quase a maioria das vezes, a medicação é a necessidade, mas não é suficiente. O que é que eu quero dizer com isso? De que o remédio, falando de uma forma bem simples, o remédio é necessário para reorganizar aquele transtorno no funcionamento. Mas também, como quem está perturbado é o órgão do corpo que faz com que nós nos sintamos humanos, que é o cérebro, então precisa de um outro componente, que é a psicoterapia, que é para organizar nos dois sentidos, ou seja, a medicação organizaria de dentro para fora e a psicoterapia, a grosso modo, seria de fora para dentro. Ou seja, quando nós percebemos algo, sentimos algo, isso promove uma alteração no funcionamento cerebral. E o inverso é verdadeiro.
Se o primário for alteração cerebral, ele vai se expressar por alterações no pensamento, no sentimento, nas ações, no comportamento. Mas o inverso tem que ficar lembrado que é possível de acontecer. Por isso, a psicoterapia pode ser funcional e o remédio pode ser funcional. E os dois juntos podem ser muito mais funcionais para o paciente. O remédio como uma necessidade, na maior parte das vezes dos transtornos psiquiátricos a medicação é necessária, mas na maior parte das vezes a pessoa que toma o remédio precisa lidar com esse fato, precisa lidar com o que a patologia, usando uma expressão bem médica, a patologia psiquiátrica trouxe de modificação à sua vida. Aí entra a psicoterapia. Por isso que a complementariedade desses dois instrumentos é tão mais eficaz do que o uso individual. Algumas vezes, como qualquer distribuição de fatores estatísticos. A média das pessoas precisa dos dois instrumentos. Numa ponta de cá, pode ser que a medicação seja além de necessária, seja suficiente. No outro extremo, pode ser que seja a psicoterapia só, que seja necessária e suficiente. Mas boa parte das vezes, a maioria das pessoas está aqui, nesse meio, onde a medicação é uma necessidade, é um instrumento que vai promover algo, enquanto que a psicoterapia é algo que vai fazer com que essa mudança se insira na vida da pessoa. Ou seja, dizendo de uma forma mais gráfica, lembrando dos gráficos cartesianos da nosso primeiro e segundo grau. No meu caso, ginásio e colegial. É como se o remédio levasse a pessoa, imaginando uma coordenada cartesiana, é como se o remédio levasse as pessoas, pudesse levar as pessoas do menos para o zero, que seria o seu estado de funcionamento basal. Mas o remédio não faz com que a pessoa vá do zero para o mais. Ou seja, remédio remove transtornos. Pode remover transtornos, impedimentos, dificuldades. Mas o remédio não acrescenta soluções. Por isso a complementariedade. Ir de menos 20 ou menos 50, a depender da gravidade do quadro, para 10 ou 20 é um caminho tão longo que é quase impeditivo. Se o remédio leva a pessoa até o zero, essa complementação do 10 e do 20 se torna mais possível de acontecer, que seria a psicoterapia. Dada essa melhora que eu tenho, o que eu faço com ela? Resumindo de uma forma bem esquemática. Se o transtorno psiquiátrico são impedimentos para o funcionamento normal, não vou tirar a palavra normal, para o funcionamento adequado e harmônico da pessoa, remover esse impedimento faz com que a pessoa possa dispor da possibilidade de crescer em seu potencial. Resumidamente, é como uma pessoa míope. Uma pessoa que seja míope, ela não enxerga bem. Ela precisa do óculos para recuperar a funcionalidade dela, como é o meu caso. Mas o fato de eu estar de óculos, eu passo a ter a possibilidade de ver e enxergar, mas não me obriga a ler, não me faz escolher os livros que eu vá ler. Se eu pego um livro sem óculos, esse livro não me diz nada, porque eu não tenho os instrumentos para lê-lo, embora eu tenha interesse. Se eu coloco o óculos e não tenho interesse em leitura, o óculos não vai me dar esse interesse. Claro que é uma explicação bem esquemática o que eu estou dizendo, bem superficial, mas é adequada para entender de que na área psi, a complementariedade de psiquiatria e psicoterapia, eu diria que a grande maioria das vezes ela está presente. Talvez em níveis diferentes de intensidade, não exatamente 50-50, não exatamente 50-50, mas precisa dos dois instrumentos. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil. Tchau.